Faze o que tu queres será o todo da lei. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas ao Ondas de Letir, o podcast oficial da representação brasileira da Ordo Templi Orientis. Amor é a lei, amor sob vontade. Faz o que tu queres será o todo da lei, pessoal. Isso aqui é o programa piloto do Ondas de Letir, o nosso podcast que está começando agora. E como vocês viram ali na tela inicial, estamos falando sobre a própria OTO. Dar um pouquinho para vocês um ponto de vista um pouco mais pessoal, uma coisa menos institucional, menos pesada, uma coisa mais leve, para falar um pouco da nossa ordem, do nosso trabalho, das coisas que estão acontecendo que a gente quer que venham a acontecer. Então, para começar, eu queria que vocês se apresentassem aqui. Então, bom, meu mote é Bafomé 888. Eu me iniciei na OTO em 2000, quando eu fiz o meu Minerval lá no Rio de Janeiro. Na época era a loja Quetzalcoatl. E, bom, desde então venho trabalhando com a OTO. Tive um pequeno hiato de alguns anos sem trabalhar, sem estar dentro da ordem, mas hoje em dia sou mestre do acampamento Sublégio Libertas aqui em São Paulo. Bom, gente, meu nome é Frater Bodhicitta. Eu atualmente estou servindo na condição de mestre do corpo local do Oasis, Quetzalcoatl do Rio de Janeiro. Me iniciei na OTO em 2009 e desde então estou nessa jornada emocionante de iniciação, autodescoberta e, bom, iniciação progressiva em Telema como um todo, né? E é isso, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e espero que vocês possam aprender alguma coisa de nossas falas. Boa noite, meu moto é Frater Taruti. Eu iniciei na OTO em 2009. Atualmente estou como mestre do corpo local do acampamento Opsolis. E nesse tempo também tive um hiato por questões de trabalho externo, né? É um grande prazer para mim, assim, tanto na questão de descoberta pessoal, de superações também, estar dentro da ordem. Boa noite a todos, 93. Eu sou o Frater Kodama, eu iniciei na OTO em 2012. Hoje eu sou o líder, né, aqui do acampamento Olho do Sol, em Curitiba. A minha experiência como estar à frente de qualquer grupo, qualquer projeto, algo do tipo, então eu sou literalmente um marinheiro de primeira viagem, tentando aprender um pouquinho com cada um de vocês. Muito bem, pessoal, vamos só lembrar que a ideia aqui não é fazer entrevistas, né, mais um bate-papo informal. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como vocês veem a OTO em si. Quando vocês pensam Ordo Templi Orientis, o que vem à cabeça de vocês? Da experiência pessoal de vocês? Me vem um espaço como se fosse a Biblioteca de Alexandria, um lugar onde eu vou acessar conhecimentos e também poder passar conhecimento, sempre um ambiente de trocas, de um espaço harmônico e um espaço não fechado, sempre em construção. É um espaço que sempre me vem na cabeça quando eu penso na OTO. Para mim, na minha visão, a OTO é como se fosse a minha família, cara. É um laboratório social que tá mais no campo de família para mim, assim. Cara, desde que eu entrei na OTO, eu entrei com 18 anos de idade até agora. Para mim, todos vocês, cara, todos os meus irmãos são como se fosse a minha família. Uma família italiana, onde volta e meia a gente tem atritos, fala bastante besteira, conversa bastante, fala de tudo e mais um pouco, mas eu sei que principalmente nós somos pessoas onde prezamos muito a liberdade um dos outros. Então, uma condição de família seria uma família mais libertária, né? Seria um modelo de família social, assim, podemos dizer, onde não somos todos filhos dos mesmos pais e mães, mas somos todos irmãos. Eu também tenho esse senso de comunidade, assim. Sempre quando eu penso na OTO,
penso num trabalho comunitário e de criar, né, de ser uma comunidade telêmica, onde a gente pode encontrar com os irmãos, aprender da experiência de todo mundo. Isso aí, mano. Bom, eu vejo a OTO como, de algumas formas, na verdade, né? Como um grande método de iluminação, extremamente desafiador, porque te coloca para conviver com as liberdades de pessoas completamente diferentes de você. Então, essa alteridade, esse encontro com o outro, essa sujeição a uma diferença radical, é uma fórmula de amor, né, que está no coração de Thelema, o amor sob vontade, a união com os opostos, a união com a diferença, que através dessa dinâmica aumenta o seu círculo mágico, aumenta o seu entendimento do universo, né? Por isso, é um método de consecução espiritual. Eu vejo na OTO também, através desse método, um dos modos disponíveis na atualidade de se encarnar o novo éon, de se coagular o novo éon. E o que significa isso? O Frater Kodama, ele mencionou a OTO como laboratório social, né? Ou seja, a gente experimenta dinamicamente, né? Sem manuais, sem um roteirinho pré-pronto, modos da gente desenvolver luz, vida, amor, liberdade, esses valores genéricos de Thelema, mas que na prática têm implicações muito específicas e muito desafiadoras da gente aplicar eticamente nas nossas vidas, né? Então, acho que para uma introdução isso seria o principal de como eu vejo a OTO. Mas é uma coisa que eu estava pensando agora, será que essa parte da família, da experiência enquanto sociedade telêmica, não é uma coisa que é pouco vista pelas pessoas que vão se aproximando da ordem? Porque geralmente o pessoal acaba olhando uma ordem iniciática como meio que uma escola de magia, sei lá, uma Hogwarts do mundo real. Não param para ver que existe esse aspecto também, né, da convivência, de uma convivência diferente, uma convivência não é aquela convivência de botequim, não é a convivência do parceiro de ir para jogo de futebol, mas é uma convivência que tem algo a mais que envolve isso que o Bodhisattva falou, né, do aspecto da evolução espiritual através da alteridade, do aceitar da alteridade. Vocês veem isso também nas pessoas que vão chegando nos corpos locais? Olha, aqui no Rio de Janeiro eu vejo muito essa aproximação da OTO como escola de magia e acho correta. Eu acho que é uma dimensão que não pode ser perdida de modo algum. Não estou dizendo que está errado. Só tô dizendo eu sei. Eu também não estou dizendo que você disse que está errado. Eu acho que é uma impressão correta que as pessoas tenham, né? Que é uma escola de magia de fato, porque os meios para a gente alcançar esse objetivo de coagular o novo éon são métodos mágicos, exigem um treino mágico, exigem uma qualificação do indivíduo nessa iniciação progressiva dentro do método da OTO. Só que um treino mágico pessoal tem outras características que a OTO recorta diferente, né? A partir dessa também com o treino pessoal existe, mas o retorno ao coletivo e a troca com o coletivo enriquecem e desafiam a experiência de uma maneira não ultra individualista, né? Ou seja, a comunidade o tempo inteiro está requisitando de nós, está desafiando de nós a nossa consecução, né? E testando a nós o tempo inteiro. Mas eu ainda acho que, ao contrário de algumas ordens que tem, eu acho que muitas pessoas vêm com essa expectativa. A OTO não tem tanto, digamos, um currículo, tá? Bem entre aspas, mas uma cartilha de, sabe, esse é o conhecimento certo e é isso que você tem que buscar. Eu acho que se existe um conhecimento certo, induz a existência de um conhecimento errado, né? Pois é. Assim como assim, a gente vê em algumas ordens, talvez até uma característica muito maior de, como foi dito, de escola, né? Um colégio mesmo,
onde se tem um currículo, onde se tem uma provinha a cada etapa, e não vejo tanto isso dentro da UTO. Vejo uma coisa talvez até um pouco mais montessoriana, onde a comunidade se ensina e aprende uma com a outra, cada uma trazendo um conhecimento novo. Pela experiência que eu tenho aqui em Curitiba, as pessoas elas têm uma visão muito espalhafatosa do que seria o UTO, cara. Eu acho que elas têm uma visão muito hollywoodiana do que seria o UTO. Eu acho que é porque eu nunca assisti essa série agora que tem do Jack Pearson, mas eu tenho quase certeza que eles têm uma base muito grande do que eles veem na série, e chega aqui, aí olha pra mim. Não, você não é o cara que eu imaginava ver na UTO, pô. Então, assim, elas têm sempre uma visão muito hollywoodiana, de que vai ser algo muito místico e tal. Eu acho que é muito também porque aqui em Curitiba tem muito centro de Umbanda e muita igreja concorrendo, né? Tipo no Rio mesmo. Então as pessoas vão, né, veem as igrejas e tal, aquela manifestação, o cara pula, corre, faz um monte de coisa, e vai no centro de Umbanda. Tem também uma manifestação ali, então as pessoas acabam vendo a série e já tem mais essa pegada aqui mesmo, que a gente acha nas esquinas aqui. A pessoa vem muito com essa expectativa, né, cara? E quando ela chega, vê que é algo realmente mais tranquilo, não vai ter nada assim, uau, que ela vai ver fogo de artifício surgir do nada na frente dela, muitas vezes ela se afasta, cara. Isso não supre a necessidade da pessoa de, sei lá, o TO tem que ser aquilo que eu vi na TV, cara. Mas será que isso também não vem de uma visão meio fantasiosa que as pessoas têm de magia em geral, né? Elas acham que elas vão entrar para uma ordem mágica, vão sair soltando bola de fogo e levitando. Sim, acredito fielmente que também tem isso, cara. As pessoas, elas acham que magia é no sentido meio que Harry Potter, entendeu? Com as pessoas que procuram a UTO no sentido de escola de magia, que pelo menos vieram até aqui o momento, elas têm essa ideia de escola de magia, algo bem hollywoodiano. Não tem ninguém procurando no sentido de ordem ou tentando comparar com algo de outras ordens, até algo no sentido tipo... Pode ser até no sentido mesmo só meditativo ou espiritual e tal. Não, as pessoas que buscam no sentido de escola de magia, elas têm sempre uma visão hollywoodiana, pelo menos a experiência que eu tive até agora. Aqui em Belo Horizonte também parte um pouco dessa onda, assim, de ser meio que na fantasia. Outra coisa que a gente gosta muito de fazer aqui, reuniões, palestras abertas, né, em parques públicos, no ambiente mais assim, na natureza, assim, e algumas pessoas já esperam chegar e ver, tipo, um grande templo montado, erguido, e a gente sair meio que de um disco voador ou alguma coisa mirabolante para esse nível, assim. Não... Todo paramentado, né? Tudo com espada, varinha. Tipo a Xuxa. Sair da nave, fumaça rosa, bastante coisa assim que as pessoas imaginam, cara. Outra coisa também, cara, que o irmão tocou num ponto importante, que até minha mulher, cara, imaginava isso. Ela falou, quando fala em OTO e tal, eu imaginei todo mundo chique, coisas banhadas a ouro, todo mundo de terno, gravata, algo numa pegada assim, rico, todo mundo assim. Aí eu, não, a pessoa tá mais pra hippie, cara. Fica tranquilo. Olha, isso eu já vi acontecer. Uma pessoa que chegou no encontro da ordem pela primeira vez e estava todo mundo sentado no chão, batendo papo. Eu falei, pô, o que é isso aqui? Uma ordem mágica ou um bando de hippie? Eu lembro bem desse episódio, eu acho. Claro que você lembra, você estava lá. Mas eu acho sempre interessante ressaltar, né, que embora eu super concordo com a metáfora do Baphomet, do método montessoriano, né, eu gostei muito dessa metáfora que ainda não tinha ouvido. Embora a gente tenha um método libertário, existe um método, né? Não é à toa que a cada grau que a gente vai passando, a gente tem um currículo bibliográfico e prático. Esse currículo bibliográfico e prático, ele visa formar iniciados de qualidade na teoria e na prática de telema. Ou seja, pessoas críticas, pensantes, praticantes, que consigam viver aquelas práticas espirituais, aqueles rituais, aqueles exercícios, e também poder superá-los, né? Trazer outras coisas, dialogar com outros métodos, sempre à luz de telema, né? Que é se ver no centro do seu próprio universo, se ver do ponto de vista do Sol, e a partir disso se relacionar com métodos que ajudem a manifestar
a verdadeira vontade, né? Que é a síntese, né? É a moral da história do nosso sistema, né? Capacitar a gente a conhecer e a manifestar a nossa verdadeira vontade, qualquer que seja essa verdadeira vontade. Então, eu acho que é um modelo bastante desafiador de conciliar uma extrema liberdade metodológica e, ao mesmo tempo, ter uma espinha dorsal que é a base telêmica que existe, sim, na forma dos livros sagrados, na forma das instruções do Crowley, nas formas dos rituais deixados pela AA, né, e que a OTO adota como parte do seu corpo prático, enfim. Claro, e eu acho também que uma armadilha também achar que telema pode ser qualquer coisa, né? Exato. Mas existe com certeza um fio condutor, né? Com certeza, concordo. Isso me leva a pensar uma coisa que é bem interessante, porque, ao contrário de outras ordens que tem aquele esquema rígido de funcionamento, né? Você tem que todos os grupos têm que seguir uma determinada fórmula de trabalho, uma determinada maneira. A OTO, mesmo tendo esse currículo base, existe um incentivo muito grande de que cada corpo local desenvolva a sua própria cultura, desenvolva suas próprias soluções, sua maneira pessoal, particular, de realizar esse trabalho. Eu queria que vocês, como mestres de corpo local, né, falassem um pouquinho de como é que vocês desenvolvem esse trabalho e como é que vocês veem essa individualidade dentro de cada um dos corpos que vocês gerenciam. Bom, puxando até um pouquinho antes, assim, da questão de quando as pessoas chegam, para me tocar nesse ponto da questão de gerenciamento de um corpo local, pelo que tenho aprendido. A gente vive numa sociedade que nos instiga o tempo todo a sermos egoístas e individualistas. Então, quando você está num corpo local e à frente dele, algo que se pensar, eu gosto de muito utilizar o exemplo da música. Você está criando, se eu tenho 6, 8, 10 membros, então eu já crio uma orquestra. E extrair, incentivar as pessoas, esses membros, assim, a cada um dar o melhor de si, para criar algo em conjunto, uma constelação, e não simplesmente uma estrela solitária no céu de noite, mas uma constelação que possa brilhar, onde as pessoas tenham a liberdade delas e as responsabilidades delas, sem que precisem de alguém ficar de um modo tirânico ou ditador, cobrando que aquela pessoa faça aquilo que ela se comprometeu dentro do corpo local. Por experiência prática e também o auxílio que eu trouxe da minha área, que é o Pichon Rivière, a técnica de grupos operativos, forma de trabalhar em grupo, uma questão que é primordial é a questão da comunicação e da escuta, de uma forma muito respeitosa, esperar o outro terminar de falar, apresentar toda a sua proposta, como se ele tivesse numa multinacional, por exemplo, essa mentalidade, e a partir disso também criar uma identidade única, e se inspirando nos outros corpos locais também, que já estão há um pouco mais tempo, ou fazem um trabalho muito bonito, que a gente não vai lá, tipo, pegar a ideia, mas sim se inspirar e trabalhar da nossa forma, da melhor forma possível. Assim. Bom, gente, aqui o nosso acampamento ele não tem ainda praticamente nada. A gente está ainda vendo o site, está nos passos primários ainda. Então eu sou o que menos tem algo para falar nesse sentido, cara. O nosso trabalho ainda estou inspirado no que eu aprendi aí no Rio, mas ainda não pude nem botar em prática. Vocês estão numa situação bem de início mesmo, né? Vocês ainda estão construindo o trabalho de vocês. Isso por um lado, isso é muito bonito, né? Que é a melhor forma de você criar uma identidade, está construindo quase que do zero. Por outro lado, isso é uma mão de obra desgramada, né? Bom, como é que eu vejo um corpo local, né? Eu vejo um corpo local, qualquer corpo local, na verdade, como um vaso alquímico, né? O que significa isso? Que precisa ser um espaço seguro para sustentar, para dar suporte, para que a vida aconteça dentro dele, para que os processos espirituais emerjam dentro dele. O que eu estou chamando de processos espirituais aqui? Eu estou falando tanto dos trabalhos da OTO, né, a capacidade de realizar os trabalhos da OTO, as iniciações da OTO, missa gnóstica, festas das estações ou outros ritos que cada corpo local possa desenvolver, mas também as convivências, né? Os choques entre as individualidades. Eu acredito que um corpo local, ele precise sustentar, ele precisa ser um espaço seguro para que isso possa acontecer
sem que a base se desestruture. O vaso alquímico, ele precisa ficar preservado porque é nele que a grande obra acontece. É nesse caldeirão que as diversas substâncias são misturadas. Mas qual é a substância que vai estar ali naquele momento? Isso a gente vai descobrir junto. Eu acho que é assim que se produz a cultura do corpo local. Começa a vir um interesse a partir de uma pessoa, e aí dialoga com os interesses trazidos por outras pessoas. E daqui a pouco a gente está fazendo, por exemplo, um grupo operativo de magia enoquiana, ou fazendo uma aula de yoga, porque a gente tem um irmão que consegue, que tem condições de oferecer isso, e um grupo disposto a aprender e a praticar. Ou seja, esse conteúdo contido no vaso alquímico é um organismo vivo e precisa ser assim. A partir do momento em que você começa a querer condicionar demais, talvez entrando no que o Tahuti tenha chamado de, se você quer tiranizar de alguma maneira aquele processo, você está querendo condicionar a própria vida e com isso condicionar a iniciação alheia, né? Porque, em última instância, é isso que os corpos locais eles precisam fazer, comportar a iniciação alheia, que muitas vezes é um processo incrivelmente turbulento. Não é um processo só fofinho, delicado, sutil, né? Tem muitas emergências no sentido de conteúdos e de afetos que emergem, de forças espirituais que precisam dançar nesse espaço. Então, ser um líder, né, de um corpo local, acho que é uma experiência extremamente desafiadora, especificamente numa ordem telêmica, que se pretende a reverenciar e a respeitar o processo individual de cada um como uma aparição, uma manifestação da própria divindade. Nessa questão da turbulência, assim, eu sempre tenho um exemplo bem pessoal de como se eu tivesse pegado um barquinho e jogado no oceano, assim, vai ter dia com sol bonitão e vai ter dia de tempestade que vai segurar o barco, assim. Mas é sempre uma questão também de saber lidar, assim, com as situações de... Também questão, assim, que a gente não rege só um corpo local sozinho, né? Tem secretaria, tem tesouraria, tem os próprios irmãos, assim, cada um escutando esses lados, assim. Por isso que eu até falei, assim, eu vejo muito como um espaço de construção contínuo, assim, porque você está sempre aprendendo, lidando. Isso eu acho fantástico no OTO, não é uma coisa com o manual pronto, siga-se assim e se vire-se assim. É uma coisa de construção, de diálogo com outros corpos locais, com reuniões, bate-papos, às vezes, assim, informais também, surgem várias ideias legais, e eu acho fantástico. Acho que se fosse excessivamente pré-pronto, não seria magia, né? Porque magia exige adaptação. Magia principalmente não seria Telema, né? Exatamente. Se você tenta amarrar muito, como é que você... uma filosofia como Telema, você vai dizer, chegar para alguém e dizer, olha, tem que ser assim. Eu costumo falar nos encontros abertos, assim, quando a gente promove esses encontros para falar sobre a UTO, falar sobre o sistema, que o mestre de corpo local, ele é muito mais um mestre administrativo, né? Que decide questões administrativas, mas muito pouco sobre o que cada um vai fazer na sua vida mágica pessoal, né? Acho que é uma questão muito mais de até administrar esses ímpetos de cada um dos membros, equilibrar, de certa forma, a cultura do local. Eu tive um choque cultural bastante grande quando eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo. E eu pude perceber muito bem, assim, como culturalmente essas cidades são bastante diferentes. E lidar com a maior parte dos membros daqui, do local, também foi para mim um desafio de ver esse jeito de pensar do paulistano e adaptar isso à minha administração como mestre de corpo local, né? E eu acho que é aí que a gente tem um segredo, né? Um dos mistérios práticos da UTO. Não é segredo porque não pode dizer, é segredo porque é vivido na pele, né? É gnóstico, é da ordem da experiência. Eu não acredito que exista cargo puramente administrativo na UTO. Eu aprendi isso informalmente, claro, com os meus iniciadores, e eu acho muito importante passar isso adiante, que na UTO tudo é serviço espiritual. Então, esse desafio de você gerenciar, né, de você
de você equilibrar essas impetuosidades, né, Baphomet, como você sugeriu. Que ordalho espiritual, que ordalho de equilíbrio, né? Põe Libra na causa, porque tem que ser invocado o tempo inteiro, né? Então, toda hora, né, você vai estar sendo testado na sua devoção, no seu serviço, no seu karma yoga, né, que é um dos grandes métodos da OTO, né? O yoga do serviço, de você trabalhar com desapego aos frutos, porque você não pode condicionar a obra de ninguém, você não sabe o que é que vai sair daquela iniciação, né? Então você trabalha com desapego, você trabalha com amor ao trabalho, e aí você precisa invocar também o Bhakti Yoga, que é esse fervor, essa profunda devoção, amor, porque ninguém se dedica a um trabalho voluntário assim, e ninguém aqui é remunerado financeiramente, pelo menos não é. Então, a devoção, né, o ardor espiritual é a única coisa que justifica a manutenção nesse caminho e é o grande pagamento. Essa é a grande recompensa, né? Então, acho que esse é um dos grandes ensinamentos da OTO, como o caminho da renúncia, né, em prol do serviço é o caminho da obtenção da grande recompensa. Isso é engraçado, né? Porque esse título que se dá ao administrador, por enquanto, digamos assim, do corpo local de mestre, normalmente o pessoal olha, ele é o mestre, ele é aquele que guia o caminho de todos os membros. Não é bem assim, né? Não é um poder que você tem. Até chega a ser engraçado, né? Como é que você vai ter um poder sobre um bando de telemitas? É a mesma coisa que você achar que você consegue ter poder sobre um bando de gatos. Você até pode dizer, vão para lá, mas cada um ali vai fazer o que bem entende. É mais uma responsabilidade e como você falou, né, uma doação de vida. No meu atual entendimento, né, claro que em Telema a gente sempre procura essa experiência direta do guru, né, da orientação interior, que é o santo anjo guardião. Eu acho que o grande desafio que a gente tem é ver esse anjo no grupo, né? O guru está no grupo, o guru aparece no grupo. Como? Através dessas alteridades radicais, muitas vezes conflitantes, muitas vezes incompreensíveis, e nesse desafio do amor. Eu acho que sempre que a gente está falando no desafio do amor, a gente está falando de uma oportunidade de união com o Santo Anjo Guardião. E eu acho que aí está uma das maiores maravilhas da OTO, que é esse treino para ágape, né? Esse amor impessoal por todos que nos chegam, por mais difícil que esse contato possa ser. É quase como se o mestre de verdade, seria o grupo, né? Exatamente. Sim. Acho que isso remete àquilo que a gente estava falando no início, né? Da função social da OTO ser intimamente essa. O grupo não é só o pessoal com que a gente se reúne para fazer coisas esquisitas e ficar todo mundo ali juntinho. O grupo é a função do aprendizado. Mas haja trabalho, né? Porque Sim. Os processos grupais também não são românticos, né? Tem muita inconsciência, tem aquele comportamento massificado, né? Tem a situações humanas, né, que se encontram na sociedade, como, por exemplo, como lidar com triangulação, né? Terceiros falando de terceiros, a resistência que às vezes é o confronto cara a cara, essa dimensão direta, né? Tudo isso eu acho que é muito importante que seja trabalhado para que esse anjo, né, essa experiência da sabedoria, da iluminação, ela possa aí sim se manifestar de uma maneira cristalina enquanto experiência grupal. Lidar com conflitos assim, eu acho sempre muito interessante, bem desafiador. E uma coisa que eu tenho aprendido assim na pele, na prática, tanto na vida dentro da ordem e também na vida pessoal, que a questão de comunicar-se nos nossos tempos, elas, às vezes, uma vírgula, uma coisa, dá um entendimento a outra e a gente, às vezes, já quer sair atirando pedras. E num grupo, há uma questão, assim, que eu sempre falo, né, de escutar o outro até o final para a gente não levantar uma ideia errada. E, assim, também trazer a ideia do objetivo para o grupo, que todos estão aqui para um trabalho único, da mesma forma que quando uma orquestra compõe uma música, ela compõe uma música, tem um solista e tem assim, mas todo mundo está fazendo parte dessa criação. E eu não, através disso, porque senão você mas eu sou melhor, eu sou pior, eu não consigo.
Isso é uma coisa que a gente, às vezes, na sociedade fora, traz, assim, alguma dessas coisas, até mesmo a gente trabalhar dentro, assim, da UTO, ver isso de cara, assim, poxa, será que eu sou isso mesmo que os outros falaram? Não, peraí, eu tô, tipo, num processo de descobrir, redescoberta, mergulhar em mim, para me entender, assim. E isso é legal, assim, esses desafios de, às vezes, lidar mesmo com as nossas sombras o tempo inteiro, isso é ótimo. E faz a gente amadurecer bastante. Tem hora que vai ter um conflito, às vezes a gente vai ficar chateadíssimo, mas é uma questão, para e pensa um pouco, para também de não ficar no ímpeto da coisa, somente gerando uma disputa marcial o tempo inteiro. Mas ter um equilíbrio de dosagem nas coisas é importante, do meu ponto de vista extremamente pessoal. Aí uma das coisas que eu acho incrível no potencial da UTO, esse processo autorregulador, né? Porque pessoas que estão, naquele momento, manifestando um aspecto mais acolhedor, que acolham, faz o que tu queres. Essa é a nossa suprema ética, né? Se a pessoa está vibrando numa energia mais marcial, que lute, né? Faz o que tu queres, né? De alguma forma, aquele processo ele precisa aparecer, ele precisa acontecer para poder ser despachado e transformado. Se a gente impede qualquer processo de aparecer, a gente está impedindo a própria natureza de correr o seu curso, né? Com isso, eu acho que a gente incorreria no único pecado telêmico, que é restrição. Agora, a gente está falando aqui de grupo, de união, de pessoas interagindo. Só que, bom, eu não sei quando o ouvinte vai escutar esse podcast, mas neste momento nós estamos passando por uma pandemia mundial, né? Aqui no Brasil a coisa bem pior que em outros lugares do mundo. E o quartel-general da Ordem ele está seguindo à risca as recomendações e as orientações da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, a Ordem não está realizando eventos presenciais, não tem missas, não tem rituais presenciais, não tem iniciações, e a gente, por enquanto, não sabe quando isso vai passar. A gente espera que passe e as coisas consigam voltar à atividade mais ou menos normal. Como é que os corpos locais aqui no Brasil estão lidando com essa situação? Aqui em São Paulo, eu imagino até que muito parecido com o que está acontecendo no resto do Brasil, nos outros corpos locais, até porque a gente se acompanha, né, uns aos outros. A gente tem feito reuniões através de videochamada, videoconferência, e sonhando com o momento onde a gente vai poder ter novamente nossas iniciações, já que pelo menos aqui a gente tinha diversas iniciações marcadas e aí teve que desmarcar tudo. Bom, aqui é a mesma coisa, a gente está fazendo só, por enquanto, eventos online, tudo online mesmo, e por enquanto é só para os poucos e únicos membros que temos aqui no nosso corpo local. E para os membros também a nível nacional. Mas algo assim, a nível público ainda nada. Bom, aqui no Rio de Janeiro, né, nossa meta a curto prazo é conservar atividades mínimas do corpo local funcionando online, né? E elas têm sido algumas palestras abertas, né? Palestras abertas mensais. Estamos fazendo também as festas das estações, como estão previstas no livro da lei. A gente começou esse ano a desenvolver a série dos sabás. Infelizmente, a gente foi pego pela pandemia, então estamos tentando adaptar esses rituais para o formato online o melhor que podemos. E seguimos dando as instruções de grau, né? Essas sim fechadas, né? Os membros de cada grau da UTO, da tríade do Nome da Terra, né? Do Minerval até o terceiro grau, na verdade. Estamos tentando manter essas atividades mínimas, mesmo entendendo que seja um momento de desaceleração, né? A gente não tem como lutar contra esse ritmo da natureza, mas vamos manter ainda assim um movimento lento, porém contínuo. É o nosso objetivo no Rio de Janeiro, aqui enquanto corpo local. Aqui em Belo Horizonte, também fomos pegos pela pandemia. Foi uma questão de, poxa, vamos lançar o calendário na data telêmica, março, 20 de março, e seguir com as atividades que podemos seguir para o viés online. E deu certo, tem tido bastante pessoas assim acompanhando condução públicas, privadas também interessante, e paramos para a parte também criativa, né? Assim, tradução de textos, elaboração de alguns projetos ainda assim a caminho, outros já concluídos, mas ainda em revisões.
E tem dado certo indo para esse lado, assim, que a gente também não sabe que em Belo Horizonte agora está virando um novo epicentro no Brasil, está muito tenso. E a gente tem feito, assim, também estudos da missa gnóstica, forma online, assim, conversando sobre os papéis, simbolismo. Foi uma coisa, assim, que eu achei interessante. E outros temas, às vezes, que os membros querem falar, como tarô, astrologia, enfim, estamos indo para esse lado. Eu acho que pode ser bom lembrar que nessa temporada telêmica, né, na última temporada telêmica, que é do dia 20 de março até o dia 10 de abril, a gente esteve se reunindo via Zoom, né, ou seja, totalmente online, e fazendo uma conversa livre, né, sobre cada arcano maior do tarô, né, correspondente a cada um dos dias. E que foi extremamente produtivo em termos de insight, de criação conjunta. Eu acho que foi uma das expressões bastante concretas, atuais, do guru enquanto grupo, né? Essa inteligência coletiva que vai se revelando maior através da nossa interação, né? E do nosso amor sob vontade de estar juntos, né? E criando juntos. Se a gente for parar para pensar, essa ideia, né, de encontros virtuais ou até mesmo ritos sendo transmitidos pela internet para grupos, né, não era uma coisa muito pensada, até era uma coisa que existia uma resistência contra isso. Óbvio, sabemos todos que não é uma situação ideal. Mas como é que está sendo essa experiência para vocês de agir magicamente no mundo virtual? Olha, com resistência. Mas o que importa? A resistência do meu eguinho, né, diante da situação muito maior, do ciclo maior, né, do coletivo. Então, o ego fica deixado de lado e a coisa é feita. E assim funciona. Eu acho que tem sido bacana, tem sido legal. Eu já trabalho com informática há bastante tempo e a maioria dos trabalhos que eu peguei foram sempre home office. Eu já tenho uma experiência de meio que ficar online bastante tempo e os cursos que eu faço, as coisas que eu faço, em resumo, eu quase não saio de casa. Então, para mim, não foi muito diferente. Foi só mais uma coisa a ser feita online. Não teve nada muito diferente. Mas eu acredito e vi muitas pessoas sofrerem com isso, cara. Não só em relação à ordem, como em várias outras questões. As pessoas precisaram de vez perder esse medo com a tecnologia, esse medo do online. Foram obrigadas a incluírem isso em suas vidas, né? Querendo ou não, se não fosse assim, não teria nada da ordem, ninguém teria emprego, as coisas estariam paradas, o mundo teria retrocedido. Eu acho que, salvo os ritos presenciais, eu também acho que super funciona. Tem funcionado muito bem, eu acho. Surpreendentemente bem. Nossos encontros, até, quem sabe, essa iniciativa mesmo do podcast, quem sabe não foi um fruto dessa nova era que a gente está vivendo, né? Mas a gente sabe que a questão do isolamento, né, da quarentena eterna, que nesse momento nos parece da pandemia, não é a única dificuldade enfrentada pela ordem, de uma forma geral. Existem algumas dificuldades históricas. O Tarut, ele citou uma, que é a questão de textos em português. Existem muitos poucos textos traduzidos, ou pelo menos traduzidos de uma forma decente para a nossa língua. Ao longo desse tempo de existência dos corpos locais, quais foram os desafios que vocês vêm enfrentando para resolver esses problemas? Aproveitando essa deixa dos textos, né, eu acho que esse seria um excelente exemplo de um desafio, né, porque às vezes a gente precisa se concentrar tanto na espinha dorsal do nosso trabalho, que é a realização de iniciações, transmissão de instruções, a realização de missas gnósticas, que realmente não sobra nem tempo, nem pessoas voluntárias capazes de traduzir textos, por exemplo. Eu acho que, assim, infelizmente, é um ponto em que a OTO no Brasil, historicamente, acabou, infelizmente, por força das circunstâncias, deixando a desejar. Era um serviço que é muito importante em termos de divulgação de telema, né, de implementação de telema, e está sendo feito agora por outras fontes diversas, por diversas pessoas que, felizmente, têm essa vontade e a disponibilidade de fazer esse fazer serviço. Bem. Estão fazendo bem. E fazer bem feito, fazer com eficiência, com amor, com zelo, né? Então eu acho que
é importante esse reconhecimento da comunidade telêmica brasileira, independente de quaisquer diferenças filosóficas ou metodológicas em suas práticas. Isso realmente eu acho que nem tem que nos interessar. Mas eu acho que isso tem sido uma dificuldade histórica da OTO no Brasil, né? O fato de que Telema, infelizmente, ainda é um gueto, né? Somos poucos. Ao sermos poucos e voluntários, ficamos consumidos, né, num trabalho intenso que às vezes não sobra energia, não sobra tempo para expansão, né? Então eu sonho com um dia em que essa semente já vai estar plantada o suficiente, que possamos ser mais e mais diversos e crescendo em termos de trabalhos, né? Mas entendo também que a gente, apesar de já termos a OTO no Brasil há 25 anos, né, ainda somos pioneiros, ainda estamos pavimentando o caminho. Então, eu acho que talvez essa seja a principal dificuldade histórica. Em relação a textos aqui, foi meio não, totalmente por amor, assim, fui traduzindo algumas publicações da Inde Contínuo, da Meral, e, usando para me auxiliar nas instruções que eu dava aqui, enquanto o corpo local está passando por uma transformação, e ficou somente eu e a Sora Lotus nesse período. Então, a gente ficou caçando essas coisas, fazendo traduções, assim. E agora, com mais membros, tem um que é professor de inglês, ajuda muito mais nas traduções, assim, a gente conseguir fazer outras traduções, pegar textos um pouquinho mais maciços e ficar com coisa bem mineira, né? Devagar e sempre, que é um ditadinho nosso. E tem, assim, aí publicamos no site da Opsolis para que as pessoas possam ter acesso também. Não uma coisa muito institucional, didática demais, assim, mas algo divertido. Igual recentemente a gente publicou uma série de poemas e instauramos uma parte do nosso site chamado Bardo das Montanhas, onde vamos pegar poemas que inspiram os membros do acampamento e colocar junto com os artigos, separadinho. E é interessante, uma visão telêmica, assim, como poesias de Blake, tem várias coisas que podem ser linkadas, Nietzsche, a própria Meral escreve muito bem, vários poemas se encontram nas publicações dela, e é ótimo, assim, tem sido interessante pra gente. E vejo que tem muita curtida e acesso. Eu faço um elogio ao corpo local de vocês, porque os meus preferidos são os textos autorais de vocês. E eu acho que isso também é legal, né? A gente ter pessoas atuais na ordem escrevendo sobre suas perspectivas atuais e sobre temas atuais de Telema, né? Renovando o cenário telêmico a partir da sua própria iniciação, a partir do seu próprio progresso. Sim. É coisa que a gente conversou, assim, porque a gente estava com uma cobrança muito grande, assim, de produzir muito texto, e a gente chegou numa conclusão de escrevê-los inspirados. E alguns a gente, jeitinho mineiro novamente, devagar e sempre. E vamos, assim, que é legal. Eu gosto muito da área da neurociência, então tento trazer coisas, assim, explicando dentro do corpo humano, questão do funcionamento das práticas do yoga. Acho fantástico isso. Tem muito embasamento teórico para isso também. E prático, mudanças muito legais. E é bom, mas assim, as traduções também ajudam, assim, as pessoas a tirarem um pouco do... Igual quando nós escrevemos Crowley Depravado, a gente, assim, se divertiu escrevendo aquele poema. A gente não pensou assim, será que as pessoas vão ficar achando assim? A gente pegou, se dane o que vão achar, vamos postar, e a interpretação livre de cada um. E é bom, foi ótimo, assim. Toda vez que eu leio, eu rio dele muito. E foi interessante, foi uma publicação em conjunto. Foi gostoso de fazer, assim, alinhamento de ideia. Mas fora essa questão dos textos, né, que outros desafios os corpos locais costumam encontrar? Tinha um que era um grande e eu consegui resolver ele, mas só pós-pandemia, que é alugar um local para a gente ensaiar e realizar missa gnóstica. Mas é só pós-pandemia que vamos poder fazer. Mas era um grande desafio. Belo Horizonte é muito difícil achar espaço bom, de fácil acesso para todo mundo, porque tem que visar esse lado assim também, que cada um aqui mora num canto das montanhas aqui. Então, tem que ser um local bem tranquilo. Era um bem, assim, tava pra gente.
Espaço físico costuma ser um problema, né? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, a OTO não é uma ordem multimilionária, cheia de recursos, que a gente pode alugar um templo gigantesco, construir um palácio telêmico, coisa que valha. Normalmente são os próprios membros que cedem suas residências para isso, né? Sim, entrando de novo em relação ao assunto de textos, independente deles traduzidos ou não, vocês acham a linguagem de Telemann acessível ao povo, já que OTO é falando em nível social? Sociedade, as pessoas mesmo, a massa. Vocês acham a linguagem de Telemann acessível a essas pessoas? Eu falo assim, porque, cara, eu vim da comunidade, vocês sabem. Eu sei que 55% das pessoas ali que eram meu vizinho, e se você falar de Telemann para elas de uma maneira acessível, elas parariam até para ouvir. Outras pessoas, elas jamais sequer ficariam ali, porque o texto ele tem uma linguagem muito rebuscada. A pessoa não consegue fazer uma interpretação, independente do texto ser traduzido ou não. A gente já tem a dificuldade que a gente não aprende o inglês de qualidade, cara. E se for escola pública, então não aprende nem inglês, em geral de qualidade. Nossa, Frater Kodama. Então, deixa assim, só... Para mim, uma dificuldade que a OTO, independente de ser aqui ou no Brasil, vai ter que enfrentar é dar uma contemporaneizada, né, cara, para a geração que está no por vir aí entender o que Telemann tá querendo dizer, porque, cara, pegar a galera aqui mais nova que eu e botar eles para ler o texto do Crowley é, meu amigo, a parada mais estranha que tem. Eles olham para você com uma cara tipo, cara, porra é essa, maluco? Mas acho que é um pouco assim, do que tudo muito especulando, falando muito por alto, assim. É claro que ninguém vai pegar alguém e botar para ler um texto telêmico, né? Já seria totalmente fora da regra. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Deixa eu só contar uma historinha aqui. Quando a gente foi fazer a nova tradução do livro da lei, foi um grupo de 4 pessoas do Asis Quetzalcoatl, entre eles estávamos eu e o Frater Bodhisattva. E um dos objetivos, uma das metas dessa nova tradução foi exatamente essa: usar um palavreado que, sem, obviamente, distorcer o texto, mas que fosse mais acessível, um palavreado mais atual. Nossa, eu acho que o Frater Kodama chegou numa questão central, assim, que é uma dificuldade, talvez a maior dificuldade, assim, que é o elitismo da linguagem telêmica, né, que talvez costume ser muito naturalizado por muitas pessoas que têm uma leitura elitista de Telemann, né? E como Telemann é colocada, né, tem uma forma eurocêntrica por causa das suas origens, né? Crowley, um europeu, um homem inglês que escreve daquela maneira, que pensa daquela maneira e vai transmitindo daquela maneira, né? Então, que desafio a gente tem nas nossas mãos, né, de ter uma ordem que surge na Europa e um conhecimento que surge na Europa, mas como adaptar isso para a realidade do Brasil? Se a gente não adaptar isso para a realidade do Brasil, a gente não está fazendo magia, ou a gente está no máximo fazendo magia ruim. Mas eu acho que é exatamente o que você estava falando antes, Bodhisattva, é que nos falta escritores contemporâneos. Porque uma coisa é o Crowley. E o Crowley tem uma linguagem rebuscada, inclusive para a Europa de hoje em dia. Exatamente, cara. Ele fala de uma maneira arcaica, ele usa referências que são super ocultas, né? Mas muitas vezes autores contemporâneos, como Lomaila Duquette, ele mesmo já tem uma linguagem muito mais fácil de se entender, com muito menos referências obscuras, né? Assim, uma coisa que minha própria esposa, cara, perguntava muito pra mim era: você não tem nada, tipo, um beabazão mesmo, um basicão, pra quem nunca ouviu falar de Telemann, dá, assim, uma lida, algo pequeno, em poucas palavras e tal? Aí tu pensa em alguns textos, tipo, o dever. Não, peraí, o dever já seria até um pouco mais avançado e tal. Aí tu pensa, vou falar o Lon, mas aí a pessoa teria que comprar um livro. Tem quase nada do Lon traduzido na internet. Cara, tu começa a ver que tem tão poucas opções, cara, que eu comecei a me sentir mal, cara. Comecei a falar, não tem. Não tem. Tem poucas, mas tem sim. Tem um Passando do Velho para o Novo Éon, do Frater Arrad, que é um excelente texto introdutório que tem traduzido e não é do Crowley. A Mensagem do Mestre Therion, que é um texto do Crowley,
né? Tem o Liber De Lege Libellum, que é um excelente texto introdutório e, ao mesmo tempo, já começa a ter uma carga um pouquinho mais desafiadora, convidativa de profundidade. E o Dever, eu super recomendaria o Dever também. Dever, a gente também não pode deixar de lado os textos do Mota. Sim, já foram escritos em português. Com vocês. De fato, eu concordo com vocês, mas eu falo assim, pega a linguagem do Lon e compara com qualquer um desses que você citou. E não precisa responder. Você sabe, aí é só a resposta. Olha, cara, o próprio Yao 131, assim, eu poderia ter dado uma indicada nele, que ele tem uma linguagem bem contemporânea, cara. Eu falo assim, pessoas que falam na linguagem do Instagram no dia a dia, cara. Eu tô falando desse tipo de pessoa, cara. É porque aí no Rio, eu falo assim, eu vim daí do Rio, eu não pareço com ninguém daqui que tem a minha idade aqui em Curitiba. A galera aqui parece vivendo na tecnologia, cara. E por mais que eu trabalhe com tecnologia, eu não tenho tanta acessibilidade a tanta tecnologia, assim. Então, tipo, são pessoas que, cara, por mais que você dê algo traduzido numa linguagem até não tão rebuscada, ainda assim não é uma linguagem contemporânea. A gente não está falando uma linguagem de 2018 para cá, depois mesmo da explosão da internet, Facebook, milhares de redes sociais, YouTube como a maior plataforma que veio desbancando a televisão. Essas pessoas, cara, não são telemitas, mano. Eu falo porque, assim, no aplicativo do meu trabalho, cara, tem acesso a dados de várias pessoas. Eu não vou falar muito, né? Claro que isso vai até contra os princípios do próprio trabalho, mas lá as pessoas colocam a religião delas, cara. Não tem um telemita. Aí eu não vejo solução senão mais autores contemporâneos mesmo, ou seja, mais iniciados, mais iniciadas, pensando, praticando e devolvendo isso à comunidade, né? Isso não tem jeito. A única maneira de renovar a comunidade é através de sangue novo que deseja se verter ali. Eu vejo isso meio também como um mau hábito do meio ocultista. O pessoal do meio ocultista raramente quer falar que nem gente. Eles querem usar as palavras mais rebuscadas, botar tudo na segunda pessoa, porque eles querem parecer sabidos. Então eles não se comunicam de uma forma simples para as pessoas entenderem. Eles se comunicam para as pessoas olharem para eles dizendo, veja como aquele cara ali é esperto. Entendeu o que ele disse? Não, mas eu achei ele muito esperto. Na minha humilde opinião, isso não é telêmico, cara. Eu me sinto até privilegiado, porque felizmente eu não tenho convivido muito com esse tipo de pessoas, né? Então eu acho que, eu acho que estou dando sorte, eu estou selecionando bem o meu círculo, né? Só não sei se eu estou vivendo numa bolha, talvez esteja, mas sinceramente acho que quem sabe, quem vive aquilo e pratica, consegue transmitir de uma maneira sintética e simples, sim. Geralmente, tem vontade de fazer isso, né? E tem vontade. Tem vontade. Eu acho que essas pessoas, elas querem mistificar as coisas. Elas querem... acham que tudo é segredo e não é. Como foi falado anteriormente, os grandes segredos da magia de Telemann, eles não são comunicados porque não dá para falar. É a gnose. A pessoa tem que viver. Eu não posso dizer quais são os segredos, qual é o resultado de uma boa disciplina na vida, qual é o resultado de colocar em prática os princípios telêmicos. A pessoa tem que viver. Isso foi interessante, assim, eu gostei muito dessa colocação do Kodama. Foi uma coisa que a gente chegou a discutir aqui há um tempo atrás, que a gente estávamos achando nossos textos muito, vou usar essa palavra, pomposo. Muita coisa assim, como termo técnico, e a gente começou a discutir sobre uma questão de acesso a outras pessoas, assim, até mesmo porque algumas pessoas com uma educação básica estão procurando uma ordem. E quando eles chegavam, assim, para conversar, ali era, tipo, para eles algo ótimo, porque não era, assim, um monte de texto no site com tanto de coisa pomposa, digamos assim, e eles estavam vendo algo, assim, tipo, cru na frente, assim, tá aqui, assim, a questão do exemplo prático de se ver também, igual você tocou no assunto do dever. Não preciso de pegar e, no meu ponto de vista, memorizar todo aquilo e ficar recitando, mas como que eu pratico aquilo no meu dia a dia, seja no meu trabalho, seja no ônibus, seja onde for. E se alguém um dia te perguntar, assim, Telemann é uma lei de liberdade, de respeito,
Mas é saber chegar na linguagem da mesma forma quando a gente tenta explicar para uma pessoa mais velha, da década de 50, o uso da tecnologia. Tem que ter uma paciência, tem que ser de uma forma mais lúdica, até mesmo a pessoa entender, assim, buscar isso, né? O Brasil Mais palatável, né? muito desigual mesmo, assim, sabe? Eu moro próximo de uma periferia, assim, é complicado. Mas também vejo um outro lado, né? Que tem muita gente que tem a preguiça de ler. Querem coisas muito prontas, muito fast food. É isso aqui, umas batatinhas, uma salvação, tá todo mundo feliz. Como ser telemita em 10 simples passos. Sim, foi isso. Aí virou livro de autoajuda. Eu fico feliz de ver que a gente está discutindo a questão sobre como transmitir, né, a pedagogia da transmissão, porque acho que essa é a ética básica de mestres de corpo local, né? Vou até pedir desculpa que o cachorro está latindo no fundo, então se ficar um barulho misterioso, é o meu cachorro que está latindo. Mas, continuando essa questão das dificuldades históricas, né, além dessa questão da transmissão, da acessibilidade, dos textos que a gente mencionou, eu acho que a gente está exemplificando aqui, enquanto interlocutores, uma outra dificuldade, que é a falta de mulheres em posição de liderança, né? Eu acho que Telema, especialmente no Brasil, tem sofrido muito com essa falta, especialmente por causa de uma cultura que acabou se firmando como muito machista e fetichizadora, principalmente a partir do símbolo de Babalon, né? A grande prostituta da Babilônia, que é um dos símbolos centrais de Telema, e passa a ser um campo de projeções, de sonhos molhados de adolescentes homens mal resolvidos com a própria sexualidade e compensando, né, essas fantasias numa filosofia que é sexualmente libertária, especialmente numa ordem como a OTO, que é uma ordem de magia sexual, que fala da união de opostos. Então, eu acho que a gente, de uma maneira muito encarnada, tem sofrido essa falta, né? Somos 5 homens e recebemos o bastão, né? Esse legado, né? De uma grande mulher, né? Que foi a líder mais constante, a líder duradoura da OTO no Brasil, que foi Soror Babalon. Sem a qual não existiria a OTO no Brasil em vários aspectos. Claro que ela teve acompanhada de outras pessoas pioneiras, mas ela foi a líder constante, né? Ela foi aquela que teve ali durante muitos e muitos anos batalhando de uma maneira disciplinar para manter, para conservar, né? O mistério do nascimento, ele é relativamente fácil, né? Agora, o mistério da vida, da conservação, né? De manter e sustentar aquilo, não é nem um pouco. É muito mais fácil destruir prematuramente a grande obra, né? A obra da magia. Agora, manter aquilo para ganhar um corpo sólido é muito difícil. E infelizmente, né, embora a gente tenha esse grande exemplo na nossa história, eu acho que essa é uma das outras dificuldades históricas que a gente tem e que eu acho que não ficam restritas só ao OTO no Brasil. Isso é um problema de Telema. É um problema da comunidade telêmica, que eu acho que a gente ainda precisa ouvir muito para diagnosticar melhor o problema e ver o que a gente pode fazer. Esse problema da presença feminina dentro da ordem, né, é algo complexo, é algo difícil. Já houveram vários debates sobre isso. Em muitos aspectos, membros da ordem já se afastaram por conta de um machismo mesmo. Aspectos misóginos encontrados dentro da ordem que precisam ser olhados, que precisam ser conversados, que precisam ser debatidos e precisam ser resolvidos. Realmente, enquanto toda essa misoginia estrutural que existe na sociedade não for resolvida dentro de uma ordem telêmica, a gente não vai estar realmente avançando dentro do pensamento de Telema. Afinal, todo homem e toda mulher é uma estrela. Se só uma das estrelas brilha, a coisa está estranha, está desequilibrada. É uma coisa também que eu observo, assim, nisso. Não sei se vocês têm esse hábito. Eu fico, às vezes, vendo as publicações dos corpos locais e eu vejo que tem bastante mulher que curte. Quando a gente dá uma palestra aberta, também aparecem algumas. Mas já chegamos, assim, aqui a perguntar, eu e o Soro Lotus, assim, às mulheres que apareceram e
a resposta é sempre quase que unânime. Tem uma aparência machista a estrutura que apresentam. Até mesmo há pouco tempo atrás, assim, na relação dos graus, estavam escritos mais, assim, muito pouco dando ênfase às mulheres, assim. Então, uma mulher de fora vendo aquilo, assim, no site ou buscando entrar na ordem, ela lê, assim, várias coisas, né? Pelo menos partindo desse exemplo prático que a gente teve aqui, que ela achou que a mulher, no caso, não tinha muito lugar. A gente achou muito interessante, assim, ela, no primeiro encontro, levantar essa questão com a gente, e outras depois também se sentirem confortáveis e começarem a falar, assim. E é complicado, assim, por um lado, porque eu fico reparando, assim, a sociedade como a gente vive também, misógino, uma mulher deve sair e pensar, estou entrando numa ordem como um homem, fora que o Oteu também tem várias histórias fantasiosas no imaginário de muita gente, ou de alguma experiência possam ter participado em outras ordens religiosas, em outros corpos, assim, religiosos, filosóficos ou não, que deu esse tipo também de, digamos assim, receio da pessoa se aproximar de um grupo onde se fala é liberdade, liberdade, mas será que meu corpo vai entrar na roda dessa liberdade? Vão me falar que é isso, é assim? Já tive uma outra experiência que uma vez numa missa gnóstica perguntaram pra gente quando poderiam tocar na sacerdotisa, chegar perto e várias coisas. E você fica... Chegar perto você vai na hora da comunhão, mas tocar é uma outra coisa. É complicado. Não, eu mesmo já presenciei em missas gnósticas pessoas olhando para a sacerdotisa nua em cima do altar de uma maneira que não era nem um pouco religiosa ou devocional, como quer que você chame, mas com um olhar que me incomodou muito. Então eu imagino como aquele olhar não deve ter incomodado outras mulheres que estavam lá presentes. Aliás, eu não preciso nem imaginar isso. A minha esposa, atualmente ela também é uma irmã nossa, mas nas primeiras missas gnósticas que ela foi, ela comentou de pessoas olhando para a sacerdotisa com cara de vou te devorar. E aquilo a incomodou. Então imagino quantas mulheres não devem presenciar esse tipo de coisa e não se sintam incomodadas pela presença daquelas pessoas que não estão entendendo ali o que significa aquela nudez, o que significa todo o contexto, a situação, o local, o rito, e estão ali só achando que só estão para ver uma mulher pelada. Isso é ridículo, mas acontece. Eu sempre faço questão de frisar nos nossos encontros abertos, até falando com mulheres, e apesar da UTO ser uma ordem de magia sexual, nos nossos ritos, nos nossos encontros, não tem sexo, né? Isso é uma coisa que pode ser praticada entre os membros, na sacralidade das suas próprias casas, mas isso não, até muito pelo contrário da imagem feita pela série de TV que foi citada do Jack Parsons, aquilo ali não é o que a gente pratica dentro da UTO no nosso dia a dia, né? Uma pergunta que uma vez uma pessoa me fez no Facebook, cara, que eu lembrei agora da gente falando isso, vou perguntar para vocês. Algum autor telêmico homossexual ou trans, principalmente em português? Tá delimitando demais, né, pra realidade. Tem, cara, mas tipo, é sério, tem pessoas trans e homossexuais que talvez só entrariam na ordem se tivesse outros também, porque elas têm medo. Imagina, uma ordem que só tem homens e tal, eles também se sentem acuados. Bom, tem exemplos de múltiplas pessoas bissexuais, né, até o próprio Crowley, né. Claro que Telema é LGBT friendly, né? Eu acho que já nasce em sua própria gênese, mas essa questão, né, do machismo estrutural, acho que a gente tem muito feijão com arroz enquanto iniciados, enquanto iniciadas, né, para comer, né, e para se desenvolver nesse sentido, né, muito longe dessa perfeição, né, se é que existe uma, né. Mas acho que não é só o problema de quem está se avizinhando agora com esse olhar bárbaro sobre a sacerdotisa nua em uma missa gnóstica. Isso é só um exemplo. Sim, mas esse é um exemplo que fala do externo, né, desse visitante, né? Mas e quanto a nós mesmos, né? Eu acho que quando a gente fala da iniciação, a gente está falando também na nossa transformação progressiva, né? E muito desafiadora enquanto estrutura, né?
A minha esperança realmente é que todos nós que estamos aqui agora falando, possamos ser em breve superados por pessoas mais criativas e por ideias mais recentes e por sangue fresco, porque esse é o mistério da renovação, né? E por mais boa vontade, por mais vontade que nós tenhamos, né, em algum momento nós vamos envelhecer, né? E vamos poder transmitir, né, o conhecimento adquirido, né, a partir de um outro lugar, mas acho importante que venha um sangue fresco, né, e especialmente o sangue menstrual de mulheres escarlates, né? Essa realmente é a minha esperança, né? E se for preciso, que nós sejamos decapitados no processo, né, enquanto egos masculinos. Acho que isso faz parte dos ossos do ofício. Isso faz parte da obra da iniciação. Mas voltando nessa parte, assim, um aspecto que eu lembrei, que é engraçado, mineiro é sempre muito desconfiado. E quando essas mulheres vieram, elas com aquela coisa de desconfiança, assim, então vê outra mulher junto com um homem, assim, e sentem, também num ambiente, assim, que são o tempo todo respeitadas, e o que elas perguntavam, assim, estavam sendo respondido de uma forma tranquila, e elas, tipo, começaram a ter mais interesse em participar de mais palestras abertas, se sentirem mais confortáveis, porque é uma coisa assim, digo porque eu também sou dessa parte. Eu primeiro desconfio, vou com aquele olhar meio ressabiado, mas depois eu assim, tá, beleza, vamos lá, de novo, tranquilo. É uma coisa cultural do mineiro também, de ser um pouco, opa, pera lá, o que rola ali, entende? Ser muito homem e tal. E foi legal as críticas, assim, eu levei muito pro lado construtivo, questão, assim, de ver o site de uma forma assim, achar, assim, e outro fator também. Quando se procura Telemann no Google, aparece várias e várias pessoas falando, serem detentoras de um conhecimento, serem mestres. Às vezes as pessoas também podem ir até lá buscando alguma coisa e chegam também pra gente depois achando que aquilo é aquilo e vai ser exatamente como qualquer lugar que viu. Entende? É interessante também essa parte quando você chega e conversa com a pessoa e ela, entendi, não era aquilo que eu estava pensando, que me ensinaram, porque muitas vezes a gente escuta daquilo que me ensinaram. Então você identifica essa palavrinha mágica no meio, me ensinaram, tipo, quem te ensinou? Foi você buscando? Não, outros caras me falaram que é assim, assim, o teu é assim e tal. Pessoas que às vezes nem estão na ordem, ou já fizeram parte, têm uma visão diferente. É interessante olhar para esse aspecto também. Eu acho que uma coisa que você falou aí que é importante é o escutar, sabe? Quando alguém traz uma crítica, não reagir a essa crítica de forma negativa, mas parar e verificar. Peraí, estão criticando? Tem fundamento? Poxa, a gente não está errando também, sabe? E é a partir desse ouvir a crítica, seja de fora, né, ou seja de dentro, que as coisas vão se transformando, vão mudando para melhor. E às vezes são pequenas coisas, como no Rio fazendo as missas gnósticas experimentais com os nomes das santas telêmicas, ou a ideia, né, de todo o nosso material institucional usar linguagem neutra, não usar o masculino e feminino, né, mas para ter um pensamento mais inclusivo também. E o próprio comportamento teve, há pouco tempo atrás, né, aquela colocação de Telemann contra o fascismo. Eu não sei se há anos atrás existiria postura assim aberta, que foi recebida de várias formas diferentes, né? Algumas pessoas ficaram horrorizadas. Meu Deus, como é que vocês falam uma coisa dessa? Meu amigo, uma questão ética. Outras bateram palmas. Mas são pequenas mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, pequenas melhorias, que de passinho em passinho a gente vai fazendo da ordem aquilo que ela deveria ser. Porque mais importante do que a ordem foi ou do que a ordem é o que ela vai ser daqui a 10, 15, 20 anos. E como o Bodhisattva falou, somos nós agora que somos responsáveis por colocar essas mudanças. A gente não pode ficar esperando, um dia vai aparecer alguém que vai fazer uma grande mudança. Não, somos nós, a nossa responsabilidade. Se nós temos amor à ordem não é só pegar a ordem no colo e dizer, que bonitinho. Ela também vai ver, é bonitinho, mas aqui tem um defeito. Vamos olhar com honestidade. É uma coisa que eu falo, né? Telemann tem muito a ver com honestidade.
E vamos olhar com honestidade para esses problemas, vamos olhar com honestidade para esses defeitos e como é que a gente pode resolvê-los, como é que a quem a gente precisa escutar para resolver esses problemas. É aquela ideia que eu falei também de ser um espaço em construção. Então, as críticas e vários outros apontamentos, a gente refletir formas, buscar outros métodos também. Ninguém é perfeito. Isso é ótimo. Eu acho que isso é uma das coisas incríveis da OTO, né? Uma das coisas incríveis, né? Que como organismo vivo, né? A gente é capaz de criticar, a gente é capaz de falar de pontos de vista contrários, trazer eles, né? E claro, também reagir, se revoltar contra eles, tudo isso que é próprio da experiência do humano. E de alguma maneira isso vai dar algum caldo, isso vai dar algum resultado. Acho que nesse sentido, né, felizmente nesse sentido, nós conseguimos ser capazes de suportar controvérsia, né, de suportar diferença, mais do que qualquer outro grupo que eu já tenha conhecido, né, mais do que qualquer outra ordem que eu já tenha conhecido, em que as diferenças elas são banidas ou elas são vistas como inimigas, como uma presença hostil de alguma forma. Né? Eu acho que, felizmente, a gente tem conquistado um espaço de maturidade, né? Em que essa tolerância da convivência da multiplicidade, embora sempre difícil, né? Eu não romantizo isso de modo algum, sempre é difícil, mas é possível, pelo menos é possível. E eu acho que com isso a gente já está fazendo um belo trabalho. Bom, pessoal, eu tinha imaginado que esse piloto ia dar uma meia hora no máximo, né? A gente já passou de uma hora aqui conversando e tá maravilhoso, tá maravilhoso. Eu acho que... Estou com soninho já. Então, para fechar, gente, eu só queria que vocês, cada um agora, falasse um pouquinho dos planos de cada corpo local agora para o futuro. Então tá, aqui a gente vai começar a estruturar o site e começar a escrever algumas coisas autorais dos nossos próprios irmãos no site. Por enquanto, esse é o nosso planejamento máximo para o futuro. Depois que tiver o site, a gente vai tentar colocar um calendário, fazer mais eventos online, mas aí a gente vai esperar o site acontecer primeiro, um passo de cada vez. Bom, por aqui eu já tinha introduzido um pouquinho, né, que é manter o mínimo de atividades online para manter o corpo local aquecido, né, palestras abertas, instruções privadas, né, quer dizer, fechadas, né, de graus, né, festas das estações e um pouco mais a longo prazo, né, um projeto que o Oasis está envolvido, mas não é exclusivamente do Oasis, é tentar trazer equipes de iniciação para graus que a gente ainda não tem iniciador ou iniciadora devidamente habilitados aqui no Brasil, né? Então a gente vai ter que importar essa pessoa de fora, né? Para poder avançar também na nossa estrutura iniciática, né? Eu acho que aí está uma coisa importante de ser destacada, que a nossa estrutura iniciática ela é simultaneamente de treino mágico pessoal, né? Para cada um dos iniciados, das iniciadas, e, ao mesmo tempo, isso se reflete na estrutura social da ordem, né? No esquema de funcionamento da OTO. Né? Então, a prática privada e a prática coletiva, elas o tempo inteiro estão dialogando e se conectando entre si na estrutura dos graus da OTO. Né? Então, espero que a gente possa estar trazendo, em breve, novos graus, né? Aqui para o Brasil, iniciações que ainda não foram feitas. E isso vai ser um acréscimo na OTO, evidentemente, e provavelmente na comunidade telêmica como um todo, né? Porque pessoas trabalhando mais, pessoas tendo mais insights, pessoas praticando mais aquele sistema, né? Reflete em iniciados mais habilidosos, iniciadas mais capazes, né? E com isso ganha telema no Brasil. Estava vendo prós e contras também, assim, tipo, a sociedade telêmica no Brasil ganha muito. Aqui os nossos projetos são um corpo local de artistas, então a gente está com uma vibe de ideias pós-pandemia, exposições com cartas do tarô, com pinturas minhas, de outros membros também, salas de poesias, uma surpresa que é gigante, fazer homérica, né? Estou com muito amor 1 ano para traduzir isso.
foi na raça, e ainda é surpresa, mas vai ser em breve, assim, tendo uma pré-divulgação em breve. Mas é não só para a Ordem, mas para os telemitas no Brasil em geral, assim, terem acesso a uma coisa legal e muito, mas muito essencial. E voltar com as missas gnósticas, assim, que a gente sente muita falta aqui, de fazer o rito, estar com os irmãos, assim, e ter um espaçozinho nosso, né, assim, também, para esse rito e para outros, né, futuramente. Aqui em São Paulo, a gente está, além de estar focando também nesse esforço nacional para trazer os iniciadores de fora, a gente também está trabalhando em fazer um encontro nacional, daí para o futuro, também pós-pandemia, né? E a gente estava também num esforço bastante grande antes da pandemia de montar nosso templo para a prática da Eclésia Gnóstica Católica. E vamos voltar para isso, assim que a gente puder. Tentar fazer mais missas abertas ao público externo. Esse é o nosso objetivo. Muito bem, gente. Eu queria agradecer muito, mas muito mesmo a todos vocês, Frater Bodhicitta, Frater Baphomet 888, Frater Taruti, Frater Kodama. Obrigado por disponibilizarem seu tempo. Obrigado. 93. Amor e a lei, amor sob vontade. 93. Um beijo para todo mundo. 93, gente. E a todos vocês que estavam aí nos escutando, agradeço a presença. Esperamos ouvir mais desses irmãos e irmãs maravilhosos aqui no podcast. Todos escutando, espero que tenham gostado, tanto quanto eu, pelo menos, gostei de estar aqui realizando esse trabalho. Faz o que tu queres, será o todo da lei. Amor e a lei, Amor sob vontade. E até a próxima, gente.